Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aulinha de geografia, galera. Hoje, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre as regiões do Brasil, aprofundando os nossos estudos sobre a região Nordeste do Brasil, galera. A região Nordeste, ela possui uma particularidade referente às outras regiões do Brasil, que ela também é subdividida em regiões, em pequenas regiões dentro do seu território. Primeiro, região Nordeste do Brasil. Nós temos Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, galera. São esses estados que compõem a região Nordeste do Brasil. Quando a gente trata aí sobre as subdivisões regionais do Nordeste, nós estamos falando das sub-regiões nordestinas, que são 4. São elas: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão, o tão famoso, tão falado Sertão Nordestino, e o Meio Norte. Como que essas subdivisões elas ocorrem? O que faz acontecer essas subdivisões dentro do território aí do Nordeste do Brasil? Essas sub-regiões elas têm características majoritariamente naturais. Elas são 4 sub-regiões dentro do território nordestino que têm características naturais distintas. E o fato de elas terem características naturais distintas faz com que elas também tenham um dinamismo econômico e populacional diferenciado, galera. Primeira sub-região que a gente vai estar trabalhando nessa nossa aulinha de hoje é a região da Zona da Mata. Eu destaquei ela aqui no meu mapa, As outras sub-regiões elas vão ser destacadas em aulas futuras. Hoje, essa região, a Zona da Mata, é essa que eu destaquei aqui com essa legenda em verde, dentro aqui do nosso território do Nordeste do Brasil. A primeira coisa que já chama a atenção da gente é que essa sub-região que se localiza no litoral nordestino, É onde o continente, onde o país, encontra o Oceano Atlântico. Isso já faz com que ela tenha uma particularidade em referência e em comparação com as outras, em comparação com qualquer outra área do território brasileiro. Por quê? Foi a primeira faixa do território que nós temos hoje como Brasil, que foi ocupada durante o processo de colonização portuguesa. Isso faz com que as primeiras atividades econômicas desenvolvidas no território brasileiro tenham começado especificamente na Zona da Mata Nordestina. E vocês sabem qual atividade econômica foi essa? Foi o extrativismo vegetal, galera. A gente sabe que quando os portugueses chegaram no território brasileiro, a primeira coisa de valor agregado que eles encontraram foi o pau-brasil. Então essa área foi a primeira área a ser explorada economicamente dentro do território brasileiro. Quando o pau-brasil entrou em declínio e os portugueses começaram a implementar outro tipo de exploração aqui na economia no território recém-descoberto, que começou o plantio de cacau. Essa área também é muito conhecida pela grande lavoura, os grandes latifúndios, do plantation do cacau, galera. Isso traz algumas consequências, principalmente ao meio ambiente, porque a vegetação nativa dessa área, como nós sabemos, é a Mata Atlântica. Mata Atlântica, que pegava todo o litoral do território brasileiro. E que hoje nós sabemos que existem menos de 7% da Mata Atlântica original. Principalmente aqui na região nordestina, onde ela está mais desmatada devido ao início do processo de colonização que está relacionado à exploração do pau-brasil e das primeiras lavouras de cacau, de cana-de-açúcar que foram implementadas aqui no território brasileiro. E atualmente, o que ainda resta do pouco da Mata Atlântica originária dessa região, aqui na Zona da Mata, ainda está sendo ameaçada devido ao desenvolvimento da indústria do petróleo na região, principalmente em estados como Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe, que vem implementando recentemente a exploração do petróleo, galera. Tratando-se ainda da Zona da Mata, nós temos algumas cidades que merecem destaque, Primeiro, Salvador, na Bahia, e Recife, galera, aqui em Pernambuco. Por quê? Porque elas estão entre as 10 maiores metrópoles do Brasil. Salvador aí com quase 2,5 milhões de habitantes e Recife com cerca de 1,5 milhão de habitantes. Torna essas cidades extremamente importantes dentro da região e com destaque também no todo do território brasileiro. E essas cidades elas se destacam principalmente pelas atividades econômicas do turismo, do comércio, mas também da indústria. Sabemos que a indústria é uma das principais atividades econômicas que geram renda para os locais, por ter um valor agregado bem alto.
Vamos lá. Sendo que por elas serem, né, grandes regiões metropolitanas, grandes metrópoles, nós encontramos nelas os mesmos problemas que nós encontramos em outras metrópoles do Brasil, como o saneamento básico, que não atende a toda a necessidade da população, a coleta de lixo, dificuldade com moradia para a população, desemprego, trânsito. São problemas urbanos recentes, né? E também problemas urbanos que você encontra nas grandes metrópoles nacionais. E também, por que não dizer, nas grandes metrópoles mundiais, né? Onde você tem muita gente, você tende a ter muitos problemas envolvidos. Tratando um pouco, galera, da economia dessa sub-região, lembrando, a gente está tratando nessa aula especificamente da Zona da Mata. Tratando especificamente dessa economia, como eu já havia dito antes, nós temos o desenvolvimento relacionado à agricultura, né? Desde o período de colonização, com o plantio da cana-de-açúcar, que teve muito valor agregado há muito tempo atrás. Mas hoje nós sabemos que é preciso diversificar as matrizes produtivas. O que significa isso, galera? Por volta da década de 90, 1990, aconteceu uma grande crise econômica que atingiu principalmente os produtores aqui da zona da mata. O que aconteceu? Devido à matriz econômica ser unicamente ou a cana-de-açúcar ou o cacau, é preciso destacar, galera, que nós temos aqui a Zona da Mata Açucareira, né, que pega basicamente todos os territórios aqui do Rio Grande do Norte até a Bahia, e nós também temos um trecho mais aqui ao sul da Bahia, que é a Zona da Mata Cacaueira, que tem um grande destaque na produção nacional do cacau. Se você não sabe o que é o cacau é uma das matérias-primas principais na produção do chocolate, galera, caso vocês nunca tenham ouvido falar disso. Principalmente a produção do cacau se destaca na cidade de Ilhéus e na cidade de Itabuna, aqui pela parte do sul da Zona da Mata, na Bahia, galera. Como eu havia falado, por volta da década de 90, uma crise produtiva pegou toda essa região. E os governos locais, os produtores locais, viram que precisavam de uma grande necessidade de estar diversificando a produção, diversificando a economia dessa área, dessa zona da mata como um todo. Não só especificamente da área cacaueira, mas de toda a zona da mata. Com isso, os governos locais começaram a dar incentivos para que se produzissem outras coisas na região, não que se dependesse apenas da cana-de-açúcar ou apenas do cacau. Hoje nós encontramos de polos industriais aqui na região do Rio Grande do Norte, nós encontramos grandes polos também de produção de camarão, de celulose. Para quem não sabe, celulose é matéria-prima para produção de papel, de outros gêneros e outras frutas também são muito produzidos nessa região. A indústria de móveis vem se destacando bastante também. E, principalmente, né, quando se fala de Nordeste do Brasil, principalmente no litoral, o turismo, né, o terceiro setor da economia, a prestação de serviços para o turismo, que explora não só as paisagens praianas, mas também a paisagem e toda a história que existe nessa região. Lembra que eu falei, as primeiras grandes cidades, né, surgiram ali devido ao seu processo de colonização. Ou seja, você tem hoje, especificamente na Zona da Mata, uma produção econômica muito diversificada, galera. Ela é diversificada porque viu-se a necessidade de diversificar a matriz produtiva para que, por exemplo, se acontecesse outra crise relacionada à produção da cana-de-açúcar, por exemplo, os produtores, as pessoas que dependem daquilo não passariam necessidades, porque existem outras matrizes, outras formas de se gerar riqueza nessa região. Um outro destaque que vem ganhando um grande destaque atualmente, né, é que a produção de cacau, até um pouco tempo atrás, ela tinha majoritariamente como destino as fábricas de açúcar. Hoje, ou melhor, na atualidade, grande parte da cana-de-açúcar produzida nessa região tem como destino a produção de etanol. Vocês sabem o que é etanol? Etanol é o etanol combustível que faz os automóveis funcionarem. Ou seja, o que antes era destinado à produção de açúcar, né, um alimento que nós utilizamos, hoje está sendo destinado majoritariamente para a produção de combustível. Você sabe por quê? É simples a resposta para essa pergunta. Porque o combustível ele tem um valor de mercado muito maior, né? É muito mais interessante para os produtores
fazerem a cana-de-açúcar para vender, para produzir combustível, do que para alimento, porque para alimento o valor agregado ele é menor. Tá entendendo? Então a produção de etanol também vem se destacando bastante aqui, ó, em toda a zona da mata, porque a produção de cana-de-açúcar agora está sendo voltada para a produção do etanol combustível, galera. Com isso, a gente finaliza aqui a nossa aulinha específica aqui sobre a Zona da Mata, falamos sobre as principais atividades econômicas, falamos sobre o passado histórico devido à ocupação, falamos sobre um pouco sobre o meio ambiente também, né, devido ao desmatamento que aconteceu na Mata Atlântica, devido aos processos de desenvolvimento econômico, criação e crescimento das cidades litorâneas que acontecem aqui. Por mais que hoje a economia do Nordeste ela ainda seja, comparação com outras regiões do Brasil, uma economia ainda pouco desenvolvida, nós notamos que recentemente vem se investindo muito na pluralização da diversificação econômica dessa região. Eles buscam modificar e aumentar as matrizes para que se possa colher frutos, né, vamos dizer assim, de outras áreas fazendo investimentos pontuais. Deu para entender, galera? E outra coisa, né, nós sabemos que essa área, quando a gente fala de natureza, também é a área do Nordeste brasileiro que tem a maior quantidade de chuvas. Quando a gente for falar aqui sobre a área do sertão, vocês vão entender o porquê. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido e gostado do meu mapa. Até a nossa próxima aula, eu vou encerrando por aqui, galera. Um forte abraço para vocês.